Dia Paraná. Oferecimento: Presim Card nos supermercados Presim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Onze h 46, bom dia! Amanhã tem feriado, tem desfile na Avenida Leste-Oeste que você vê ao vivo aí na tela do Meio-Dia Paraná. Várias quadras serão bloqueadas já no início da manhã de quarta-feira. Teremos mudanças também nos serviços e discussões sobre o que vai abrir no comércio amanhã. O Meio-Dia Paraná vai trazer a programação para você e os principais assuntos já desta terça-feira. Logo cedo, várias equipes dos bombeiros foram chamadas para conter chamas num laticínios na Avenida Arthur Thomas. Na nossa região, tivemos também a apreensão de contrabando, mais de R$1 milhão em mercadorias. Fique por dentro ainda do furto de casas inteiras. Bandidos estão levando as paredes de madeira. Uma dessas casas ficava perto do aeroporto de Londrina. E mais, o acidente com o ônibus que transportava pacientes para atendimento médico. A prorrogação da campanha de vacinação contra a paralisia infantil e novos casos confirmados de varíola dos macacos em Londrina. Também o atraso na trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. A empreiteira pediu para entregar as obras só em meados do ano que vem. 17 graus agora em Londrina, o céu carregado, um dia fechado. Meio-Dia Paraná vai agora para o intervalo e, na sequência, toda a nossa equipe de espera com as principais notícias deste 6 de setembro de 2022. Onze h 51, muito obrigado pela sua companhia em mais essa edição do nosso Meio-Dia Paraná. Hoje, vários assuntos movimentando Londrina e região. Um deles, operações policiais realizadas em várias cidades. Uma delas contra um grupo que praticava furtos. Esse grupo foi alvo de uma das operações. Mônica Dal, bom dia, boa terça-feira para você. Algum preso nessa operação? O que a polícia está apurando efetivamente? Oi, Alberto, bom dia a você, boa terça-feira para todo mundo. Essa operação envolveu policiais da Delegacia de Polícia Civil de Uraí e também aqui de Londrina. O alvo deles seria, então, um grupo criminoso especializado em praticar furtos em comércios, principalmente comércios de eletrônicos. A intenção era prender, então, cerca de 3 pessoas. E como que os policiais chegaram a essas pessoas? Em agosto, houve um arrombamento em um comércio da cidade de Uraí. Essas pessoas entraram nesse local e conseguiram levar diversos eletrônicos, além de televisores. Houve um prejuízo somente nessa loja de R$15 mil. Um dia depois, ainda no mês de agosto, uma outra loja foi arrombada, dessa vez um estabelecimento que vendia roupas, e essas mesmas pessoas, então, segundo a polícia, teriam levado várias peças de roupas. A gente vê aí também nas imagens que peças eram essas. A polícia então identificou esses 3 homens que seriam membros dessa organização criminosa, e há também nas imagens de câmeras de segurança que foram repassadas pela Polícia Civil um carro vermelho. Eles utilizavam então esse carro vermelho para praticar esses crimes. Uma dessas pessoas tinha sido presa pela Polícia Civil há um tempo atrás, mas acabou sendo liberada porque não houve o flagrante. Então a intenção era prender novamente essa pessoa e outros 2 membros dessa organização criminosa, mas ao longo dos trabalhos a polícia conseguiu recuperar os objetos, mas não conseguiu encontrar esses 3 homens. Os trabalhos devem continuar, Alberto. Tá, então, a Mônica com essas atualizações, essas primeiras informações dessa operação em Londrina e região. Nós temos entrevista? Sim. Vamos ver então, a Polícia Civil conversou com a nossa equipe e tem mais informações. Conseguimos hoje encontrar produtos que foram subtraídos tanto da cidade de Tamarana quanto na cidade de Uraí. Então essa foi a importância, angariar provas no sentido de que eles também nos dão a certeza de que também foram os autores do delito. O veículo que foi utilizado nos crimes, né? O pessoal do 6º Distrito de Londrina conseguiu identificar o veículo e apreender em posse desse cidadão, né? E ele também portava
quando ele foi abordado pelos policiais civis, ele portava um celular que foi subtraído da loja de Uraí. Além disso, algumas imagens da câmera de segurança também permitiram ver as características físicas, né, o rosto, embora a qualidade não fosse muito boa, mas deu para identificá-lo também. Aí, um serviço de investigação da polícia que hoje resultou nessa operação. Operação que não foi a única, Mônica. Nossos telespectadores comentavam também de ver outras viaturas, outros setores da Polícia Civil circulando em bairros de Londrina hoje pela manhã. Sim, Alberto, é uma operação do DENARC, que é o setor da Polícia Civil que combate o tráfico de drogas. Eles queriam, então, cumprir 7 mandados de busca e apreensão aqui em Londrina e também na cidade de Cornélio Procópio. O alvo, então, eram pessoas que estariam envolvidas com falsificação de documentos e também estelionato. Essas buscas, então, ainda trouxeram algumas apreensões para a polícia de uma arma, além de folhas de cheque e um computador que seria utilizado, então, para fabricar documentos falsos. Os trabalhos em Cornélio Procópio não resultaram em nada, isso porque os policiais não encontraram objetos nesse mandado que foi cumprido em Cornélio Procópio. Ainda assim, o homem que seria dono dessa arma, ele acabou sendo preso pelos policiais e agora o DENARC deve continuar aí esses trabalhos até mesmo para estabelecer uma relação dessa venda de drogas, o tráfico de drogas com essas falsificações de documento e também o crime de estelionato. Alberto. Valeu, a gente já volta a conversar. A Mônica tem outras participações, outros assuntos nessa edição do Meio Dia Paraná. Ela que durante a manhã acompanhou, inclusive, as investigações, a denúncia do furto de madeiras de casas. As casas estão sendo desmontadas inteiras, totalmente em Londrina. Uma dessas casas ficava perto do aeroporto, a madeira foi totalmente retirada, um prejuízo bem alto para o dono desse imóvel. Agora, 11h56. O olhar atento de um bombeiro evitou uma tragédia hoje cedo em uma empresa de laticínios aqui em Londrina. Esse incêndio foi identificado e contido antes que pudesse haver um estrago muito maior. A Vanessa Navarro, nas ruas desde cedo, esteve por lá e chega agora ao vivo para contar para você os detalhes dessa ocorrência. Vanessa, boa terça-feira, seja bem-vinda. Obrigada, Alberto, para você também, para todos uma ótima terça-feira. Pois é, esse incêndio ocorreu na Confepar, né, que é um dos maiores laticínios da nossa região, fica ali na Avenida Arthur Thomas, na zona oeste de Londrina. Segundo os bombeiros, uma falha nas engrenagens de uma das caldeiras da fábrica, né, do laticínio, acabou provocando um incêndio que se alastrou rapidamente. Quando a gente chegou lá, encontramos vários funcionários esperando na área externa da fábrica. Isso porque, por precaução, né, foi isolada a área do incêndio e também determinado que as pessoas esperassem, aguardassem do lado de fora, até para evitar que houvesse feridos ou mesmo inalação de fumaça, né? O trabalho durou cerca de 1 hora, em cerca de 1 hora o fogo estava controlado e a gente pode dizer que 2 fatores foram determinantes para evitar um incidente maior. Um deles foi, como o Alberto adiantou, o senso de observação e também a reação rápida de um bombeiro que estava a caminho do trabalho de moto, viu a fumaça lá da PR-445, pertinho do laticínio, e aí já tomou as primeiras providências. Foi o tenente Budernick. Para vocês terem uma ideia, quando ele ligou para a fábrica, né, para a Confepar, alguns funcionários não estavam nem sabendo ainda do incêndio, isso porque é uma fábrica muito grande, ela ocupa uma área muito extensa ali na Zona Oeste, então ele conseguiu ver a fumaça de longe e quem estava ali dentro nem todo mundo já estava sabendo. E aí ele já então fez esse contato, acionou as equipes dos bombeiros e aí vem o segundo fator que também ajudou, né, a evitar um incêndio de maior proporção, é que a fábrica tinha uma brigada de incêndio, o pessoal preparado e também com os equipamentos necessários. Nessas horas a gente vê que tudo isso realmente é importante para evitar um incidente maior. Eles fizeram os primeiros trabalhos com orientação do tenente até a chegada dos bombeiros. Tenente Budernick conversou com a nossa equipe e contou um pouco mais então de como foram esses trabalhos ali no laticínio no incêndio hoje pela manhã. O problema ali foi o travamento do pistão da esteira que alimenta a caldeira, né? E aí as chamas retornaram da caldeira até a esteira
e iniciou esse incêndio. A esteira ela é bem extensa, tem cerca de 30 metros ali, uma camada considerável de pó de serra, né, que é o material que alimenta a caldeira deles. Então a proporção do incêndio ali poderia ter sido muito maior se não houvesse o acionamento da brigada deles e o trabalho efetivo da brigada deles, né? Demorou aí cerca de 1 hora o combate, mas realmente tudo controlado. Logo em sequência a nossa equipe chegou aí, tanto Zona Sul quanto Central, e aí a gente pôde fazer o controle efetivo do incêndio. Foi necessário fazer a pausa efetiva do funcionamento das instalações, né, evitando qualquer risco maior. Então é feito o corte de energia para que os motores elétricos ali, como a gente vai estar utilizando água, não dê nenhum curto-circuito, né? E aí é retirado todo o público que está lá dentro, mesmo porque no incêndio ali os maiores danos são causados ali não só pelo incêndio, e sim pela fumaça, né? Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina tombou hoje cedo na BR-153. Foi ali no Norte Pioneiro, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina informou que no ônibus estavam o motorista e 2 pacientes. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados para a Santa Casa de Jacarezinho. Os 3 já estão medicados e aguardam exames de imagem para confirmar o grau dos ferimentos. Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Santo Antônio da Platina, o micro-ônibus deslizou em uma poça de óleo que estava na pista e também chovia um pouco ali no momento do acidente. Também nesta terça-feira, 2 policiais militares morreram em um acidente hoje pela manhã na BR-163, lá em Capanema, no oeste do estado. A viatura em que eles estavam caiu em um barranco. O acidente foi na BR-163, próximo a Capanema. A viatura da Polícia Militar foi encontrada caída num barranco cheio de pedras. O soldado Renan do Carmo morreu na hora. O policial militar Leonir Cassiamani foi socorrido, mas morreu depois no hospital. Os policiais retornavam de Cascavel. Na noite anterior, por volta das 10h30, eles flagraram um carro transportando 15 galões de agrotóxicos proibidos no Brasil e 5 caixas de cigarros contrabandeados. Depois de entregar as apreensões na Receita Federal, os PMs foram levar o preso para a Polícia Federal em Cascavel, a cerca de 120 quilômetros de Capanema. Quando retornavam de madrugada, ocorreu o acidente. Ainda não se sabe o que causou a saída de pista da viatura. A criminalística esteve no local e vai fazer perícia. Os corpos dos 2 policiais foram trazidos para o IML aqui em Francisco Beltrão. A empreiteira responsável pela construção da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco quer mais 6 meses para concluir as obras. Se o pedido for aceito, o prazo de entrega passa a ser meados do ano que vem. Vigas foram instaladas nos últimos dias para dar forma à trincheira. A estrutura neste cruzamento da Avenida Rio Branco vai permitir a passagem de veículos por baixo da Avenida Leste-Oeste. Além do túnel, o projeto inclui ciclovia, nova sinalização viária e iluminação pública. No mês passado, o Meio Dia Paraná mostrou que a obra iniciada em janeiro de 2021, em 18 meses, não tinha chegado a 33% de execução. Pelos cálculos da Prefeitura, naquele ritmo seriam necessários mais 36 meses para cumprir 100% da meta, com a entrega das obras só em 2025. Reuniões foram feitas para discutir formas de agilizar o serviço. Agora, a TCE Engenharia, que tem sede nacional em Minas Gerais, pediu ampliação em 6 meses no prazo para a conclusão da trincheira. Em vez de janeiro de 2023, passaria para meados do ano que vem. A Prefeitura de Londrina informou que analisa a solicitação para definir a prorrogação. A trincheira, que custaria inicialmente R$ 25 milhões, já teve ajustes na planilha e passará dos R$ 32 milhões. Mais de R$ 1 milhão em contrabando foram apreendidos pela Receita Federal em Londrina ontem à noite. O flagrante foi perto do distrito da Varta. Agentes monitoravam uma informação de que um carregamento passaria pela nossa região e por volta das 8h30 da noite, um caminhão de mudanças foi abordado. Era um disfarce para o transporte de mercadorias como telefones celulares, fones de ouvido e outros eletrônicos. Tudo foi apreendido e o motorista trazido para a sede da Polícia Federal aqui de Londrina. O delegado da Receita Federal contou como foi a abordagem deste carregamento de contrabando.
Diante do nervosismo do motorista, os agentes da Receita desconfiaram e levaram esse caminhão para o depósito da Receita para que fosse feita uma vistoria mais detalhada dessa carga. E aí, para surpresa de todos, foi encontrada uma grande quantidade de material estrangeiro, né, eletrônicos de alto valor agregado, smartphones, caixas acústicas inteligentes, né, que nós estimamos o valor aí de R$1,5 milhão. O motorista foi conduzido à Polícia Federal, onde foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e descaminho, né? E o veículo, tanto o veículo quanto a carga, vão ser objeto de perdimento administrativo. Céu com muitas nuvens, temperatura agora de 17 graus em Londrina, tem até um ventinho gelado que aumenta aquela sensação de frio, mesmo estando agora no meio do dia, nesse 6 de setembro de 2022. Céu carregado, que indica, sim, mais chuva ao longo das próximas horas. Já choveu durante a madrugada, tivemos pancadas ao longo da manhã e essa faixa em azul mais escuro, que pega Londrina e boa parte do norte do Paraná, indica que ao longo da tarde teremos pancadas frequentes de chuva em boa parte da nossa região. Mesmo nessa faixa em azul mais claro, vai chover, uma intensidade menor, mas é a instabilidade predominando nessa véspera de feriado. Com esse tempo tão instável, as temperaturas nem sobem tanto assim. Olha só, Ortigueira, a máxima será de 16 graus. Em Arapongas e Açaí, 24. Em Florestópolis, a máxima chegando hoje aos 25 graus. Aqui em Londrina, começamos o dia com 14 graus, agora temos 17. A previsão era que chegássemos aos 24, dificilmente vamos atingir os 24, até porque deverá chover tanto à tarde quanto à noite. Aquela chuva sem risco de temporais. Também trago para você a previsão para amanhã. Áreas de instabilidade cobrem todo o norte do Paraná e poderemos ter chuva sim nesse feriado de 7 de setembro aqui na região. As mínimas de 12 amanhã em Ortigueira, 13 em Congonhas e de 14 graus em Arapongas. Máximas na casa dos 25, 26 graus. Também no feriado, você acompanha comigo que chove em Londrina, o sol ainda pode aparecer em meio a algumas nuvens, mas teremos sim chuva amanhã e com possibilidade de temporais. A máxima na quarta-feira de 25 graus. Já na quinta, no pós-feriado, aí o tempo volta a ficar mais firme, com a máxima de 31 graus. E na sexta, aí o sol predomina de vez, chegando aos 35 graus em Londrina. Tá então terça e quarta com chuva em Londrina e região. De quinta em diante, o tempo volta a ficar firme por aqui. Nós separamos também explicações de um meteorologista do CIMEPAR sobre como ficará o tempo ao longo dessa semana. A situação do tempo continua de instabilidade nesses próximos dias no Paraná. Pelo menos entre terça e o feriado de 7 de setembro, ainda estão previstas chuvas para grande parte das regiões paranaenses. A tendência é de termos um tempo um pouco mais seco e estável entre quinta e sexta-feira apenas. Aí já com predomínio de sol e também com rápida elevação das temperaturas em todas as regiões do estado. No entanto, a partir do fim de semana, volta a ter chuva na maioria das regiões do estado do Paraná, com ênfase na virada de sexta para sábado, na divisa com Santa Catarina. Mas entre sábado e domingo, a chuva se espalha para as outras regiões paranaenses. Aí, né? Mesmo com chuva, dá para aproveitar bem o feriado, dá para curtir com a família. E é aquela virada de tempo, né? Reta final do inverno, a primavera chegando por aí, teremos vários dias um pouco de frio, com chuva, e depois o sol aparecendo para esquentar o dia para valer. Creches de Londrina estão enfrentando uma onda de furtos. Na semana passada, aulas chegaram a ser suspensas, como mostrou o nosso Meio Dia Paraná. Mas os problemas não pararam por ali. Tem novas reclamações nesta semana, que está aí apenas no início ainda. Mônica, o que relatam os pais e também os diretores dessas creches? Roberto, um instituto chamado Instituto Alicerce, ele é responsável, então, por cerca de 7 creches filantrópicas aqui na nossa cidade. Dessas 7 creches, 4 foram furtadas nesses últimos dias. Se a gente observar, agosto e setembro foram a época aí que aconteceram esses furtos, infelizmente. A gente vai relembrar um pouco, porque nós já mostramos essa situação, primeiro lá no Violim, né, uma situação
do SEI Governador José Richa, mas antes disso um outro SEI daquela região tinha sido furtado. Depois, a situação aconteceu bem parecida na creche que nós fomos hoje, na Rua Goiás, onde essas pessoas levaram uma fiação elétrica principalmente, e houve ainda um quarto furto em outra creche que também é de responsabilidade deste instituto, que a gente reforça. É um instituto que vive aí de doações de empresários, né, e também mantém essas creches com a ajuda do poder público. Hoje, então, nós estivemos por lá, nesse SEI que fica na Rua Goiás, aqui em Londrina, e a gente percebeu uma situação bastante triste, porque há um prejuízo muito grande, essas pessoas estão conseguindo acessar esses prédios e levar praticamente toda a fiação elétrica. A primeira alternativa encontrada pelos responsáveis foi colocar uma cerca ali um pouco mais resistente para evitar a entrada dessas pessoas. Mas, infelizmente, ontem esses alunos tiveram que ser dispensados, já que a maioria do que estava, já que os alimentos, na verdade, que estavam na geladeira acabaram estragando. Então, não tinha merenda e também não tinha luz para oferecer a aula. Vamos ouvir, então, o diretor desse instituto, Paulo, que falou um pouco mais sobre essa situação triste e também a versão dos pais, que sofrem muito por não ter onde deixar os filhos quando as aulas são suspensas. Infelizmente é uma situação de impotência, né? É impotência porque as mães ficam sem ter o atendimento na creche, né? E nós sabemos que as mães que trazem as crianças para a creche não trazem por hobby, por necessidade. Necessidade de deixar seu filho aqui para receber cuidado, para receber atenção, ensino e até uma alimentação. Prejudica nós, pais, e os filhos também, né? Porque temos que faltar ao trabalho. No meu caso, meu patrão é compreensivo, mas quando não tem, né, alguém compreensivo, prejudica toda essa estrutura. Eu mudei para cá faz pouco tempo, então eu não conheço ninguém aqui na cidade. Então, mas assim, para encontrar alguém hoje em dia de confiança para deixar os filhos da gente é muito difícil. Todos os pais, né, estão trabalhando ali, precisa da escola, né, que acaba não tendo com quem deixar. Mas o pior mesmo também é a criança não ter ali o conteúdo, né, o aprendizado que ela... Porque mesmo que quando fica com alguém, não tem ali o ensino que ela tem na escola, é diferente, né? Bom, só para a gente reforçar, então, das 7 creches, 4 foram furtadas, isso se a gente observar os últimos 2 meses. Então, a situação está bastante complicada. Em cada uma dessas creches, há cerca de 70 crianças que têm de 1 a 3 anos. E toda vez que a energia falta, principalmente porque esses criminosos acabam levando a fiação, essas crianças ficam sem aulas. Agora, eles estão se reunindo ali entre os pais, os funcionários, os professores, para conseguir colocar uma câmera de segurança e dar um jeito também, né, Alberto, de reforçar a segurança desse local. Nós conversamos com a Polícia Militar, que também deu uma resposta a respeito desse assunto. A Polícia Militar tem atuado de forma preventiva para evitar que esse tipo de crime aconteça, esses furtos, né? Uma vez que o maior prejuízo é a paralisação do serviço prestado. É de extrema importância esse contato com a Polícia Militar para que seja feito o registro, o boletim de ocorrência, para que nós conseguimos fazer um levantamento, uma estratégia de policiamento e saturação nesse local, uma vez que a maioria desses crimes são ocorridos durante a madrugada. Insegurança em creches e tem preocupação também de comerciantes do centro de Londrina. Os lojistas ali da rua Sergipe voltaram a cobrar reforço no patrulhamento, até porque foram vários furtos e atos de vandalismo nos últimos dias na Sergipe, que é uma das principais ruas do comércio no centro da nossa cidade, onde está agora ao vivo a Vanessa Navarro. Vanessa, o que exigem os comerciantes, o que eles relatam e também que providências a polícia informa que irá tomar? Pois é, Alberto, o pessoal está bem preocupado e desanimado também, pode-se dizer. Eles relatam furtos e atos de vandalismo quase que diários. Mandaram para a gente, inclusive, alguns vídeos que mostram flagrantes de crimes cometidos aqui na rua Sergipe, pessoas que ficam ali aguardando uma oportunidade, veem que a rua está vazia, né, que não tem ninguém olhando,
mal se dão conta de que tem as câmeras e aí arrombam portas e entram nas lojas para cometer furtos. Casos que são recentes, né? Imagens que foram enviadas para a gente. Vale até lembrar que no ano passado, no fim do ano, foi exatamente aqui na Rua Sergipe que foi lançado um projeto, né? O projeto das ruas inteligentes, prevendo o uso da tecnologia. E um dos focos era justamente a questão da segurança pública, que é agora o que o pessoal reclama que está faltando. Eles também se queixam bastante de vandalismo. Relatam lixeiras que estão quebradas ou mesmo que foram retiradas, floreiras sem flores, muita pichação, enfim, um estado de abandono e também fruto de vandalismo. E aí o que a gente lembra é que a Sergipe passou por uma grande obra de revitalização que foi concluída em 2020 e a ideia era justamente dar um ânimo, uma nova vida a essa que é uma das vias mais antigas de Londrina, mas agora o que o pessoal está vendo é que tudo isso está se deteriorando por conta da ação do tempo e também de criminosos. A gente conversou com a Polícia Militar que disse o seguinte, que a maioria desses crimes tem ocorrido durante a madrugada, são cometidos por andarilhos e usuários de drogas que acabam aproveitando as oportunidades e cometendo esses delitos. Eles informaram também, né, a Polícia Militar, que o policiamento é reforçado na região central em toda a cidade durante o dia e que além desse patrulhamento rotineiro são feitas operações à noite. Inclusive citaram que nesta madrugada teve uma operação, aquela chamada saturação aqui na área central, em que foram cumpridos 2 mandados de prisão, um na Avenida Paraná e outro na Rua Pernambuco. Os comerciantes aqui inclusive dizem isso mesmo, que não é só na Sergipe, os arredores também têm tido muitos furtos. Então a polícia diz que está atuando, mas que é importante que sejam feitas sempre as denúncias, as queixas, até para que a polícia consiga, se possível com imagens, identificar essas pessoas ou mesmo atuar nas áreas que têm sido mais críticas. Alberto, rua revitalizada, se falou em rua inteligente, as pessoas tinham muita esperança de que isso aqui realmente ganhasse uma vida nova, então é de se entender a revolta, né, a tristeza dos comerciantes, de todo mundo que frequenta também a Rua Sergipe, né? O investimento foi alto e o retorno não é proporcional a tudo isso que se prometeu em relação às melhorias ali na Rua Sergipe. Obrigado, Vanessa, a gente vai seguir de olho nesse assunto aí, acompanhando efetivamente que providências sejam tomadas. Agora, 12h16, no próximo bloco tem a estreia de uma série de reportagens sobre as eleições. Explicações importantes sobre como funciona a escolha dos candidatos, quais são as regras de cada cargo eletivo. Também, o furto de casas de madeira em Londrina estão levando paredes inteiras dos imóveis. Uma dessas casas ficava perto do aeroporto. Também as informações do desfile de 7 de setembro e como ficam os serviços, o comércio amanhã, feriado da Independência. Em Londrina, agora, 17 graus. Uma casa inteira foi levada por ladrões perto do aeroporto de Londrina. Os bandidos desmontaram as paredes de madeira do imóvel, que estava vazio, aguardando locação. O anúncio desta imobiliária traz uma casa de quase 400 metros, com árvores e portões em boas condições. Para viver no imóvel, que estava sem moradores há 2 meses, o aluguel custaria R$ 1.600. O problema é que durante uma vistoria de uma das empresas responsáveis, o local estava assim, sem quase nada. Seu João, vizinho, viu uma movimentação no local, só não imaginava que seria um furto. A impressão que dava era como chegou algumas pessoas terceirizadas, assim, profissionais, fazendo um trabalho de demolição, né? Passou pela cabeça que a casa podia ter sido vendida, né? Ficaram o dia todo praticamente. Encostaram o caminhão, foram desmanchando, carregando, não passou nem pela cabeça que pudesse estar acontecendo um roubo ali, né? O cartaz, em tom de desabafo, pede providências das autoridades e informa quem passa do que aconteceu. No terreno sobraram estruturas de alvenaria e entulho do que foi uma casa. Otávio Scandelai, dono da imobiliária, colocou o aviso a pedido do proprietário. A imobiliária registrou um boletim de ocorrência e um engenheiro verificou que o grupo teria levado tábuas, portas, janelas e fiação elétrica. Segundo o dono da empresa de locação, o maior interesse dos suspeitos seria a madeira que compunha parte da casa, considerada nobre. É a madeira peroba rosa, que é o símbolo de Londrina. A peroba é uma madeira
nobre, é uma madeira muito difícil de lidar com ela. E ela dá, assim, depois da demolição, ela dá um móvel muito bonito. O empresário mostra ainda um segundo boletim de ocorrência, registrado no início do ano. As fotos são de uma casa na Zona Leste, que aguardava por um novo morador, mas também foi desmanchada por criminosos. O pessoal é bastante ousado mesmo. Parece que o vizinho deu até água para as pessoas que estavam demolindo a casa. Olha a ousadia dessas pessoas que fazem isso. A coisa começou assim, a gente já vem de algum tempo percebendo que havia roubos de fiação. Depois passaram para roubo de portas e janelas. E agora está a casa inteira, quer dizer, a coisa está crescendo. A Polícia Militar informou que atua de forma preventiva, fazendo patrulhamentos para evitar que esse tipo de furto aconteça. E reforça ainda a importância de que se registre o boletim de ocorrências sempre que for registrada, uma situação como essa, seja em Londrina ou em qualquer cidade da região. Agora há pouco já comentei que a quarta-feira será de tempo instável, com grande possibilidade de chuva, mas mesmo assim está mantido em Londrina o desfile de 7 de setembro. Tem cidade na região avaliando o adiamento, mas aqui está confirmado e são esperados 5.000 participantes no evento, com previsão de 10.000 pessoas assistindo. O desfile será das 9 às 11h30 da manhã no trecho da Avenida Leste-Oeste, entre as ruas São Luís e Mossoró. O trânsito será bloqueado antes, já a partir das 7 da manhã, para priorizar os pedestres. Várias escolas, entidades e forças de segurança vão percorrer a Avenida Leste-Oeste. Devido às obras da trincheira com a Rio Branco, a concentração antes do desfile será na região das ruas Itajaí e Aracaju. E quem for de carro ou moto ao desfile, vai ter que deixar meio longe ali na Vila Nova ou mesmo perto da Quintino Bocaiúva, até porque nas quadras mais próximas a concentração será de quem vai efetivamente desfilar. Feriado amanhã, isso mexe também com vários serviços na nossa cidade. Está de volta a Mônica para detalhar para você como ficam o comércio, os bancos, enfim, qual a programação dessa quarta-feira. Roberto, nós já adiantamos aqui no Meio Dia Paraná ontem que as lojas do comércio de rua ficarão fechadas neste feriado. A gente tem algumas novas informações a respeito dos horários dos shoppings, que as pessoas também têm bastante dúvida. Isso porque, no caso dos shoppings, patrões e empregados ainda estão negociando, mas diretores de alguns shoppings já estão divulgando que as lojas vão sim abrir nesta quarta-feira, mas cada shopping vai ter um horário aqui na nossa cidade. A maioria funcionando das 2 da tarde até às 8 da noite, esse que é o mesmo horário de domingo. A gente tem também uma tela com algumas informações importantes a respeito de outros setores. Bancos, escolas, órgãos públicos e unidades básicas de saúde ficarão fechados. O transporte coletivo vai circular com a tabela de horários de domingo. A coleta de lixo acontece de forma normal e a coleta de recicláveis terá, então, escalas alteradas e no G1 você consegue todas as informações completas. Isso, claro, se você perdeu esses detalhes que nós trouxemos a respeito desse feriado de 7 de setembro. Alberto. Valeu, Mônica. Daqui a pouco também o material vai estar lá no Globoplay para você rever e compartilhar. De 4 em 4 anos, os brasileiros decidem quem vai representá-los nas Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Governo do Estado e na Presidência. Será assim no mês que vem, com as eleições 2022. Mas o que de fato nós sabemos sobre esse processo, sobre as funções que os eleitos serão responsáveis em fazer, é o que o Meio Dia Paraná discute a partir de hoje, numa série de reportagens para esclarecer, para relembrar, para informar o funcionamento do processo eleitoral do nosso país. Em um condomínio residencial, um síndico não tem o poder absoluto para mandar e desmandar. Existem o conselho, os moradores e até assessorias externas. No governo de um país, não é muito diferente. A Constituição estabelece que o Brasil deve ser governado por 3 poderes independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles devem permanecer em harmonia e um estabelece limites para o outro. Dentro desses poderes, existem ramificações, que são distribuídas entre estados e municípios. Cabe a nós, cidadãos, o poder de decidir quem vai nos representar nos poderes legislativo e executivo. O caminho para as eleições desse ano é escolher deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente. E quem coordena todo esse processo
é a Justiça Eleitoral. É uma função administrativa. É a função de preparar, organizar e realizar as eleições. Resolver os conflitos de interesses que surgirem desse trabalho administrativo. O Poder Legislativo na esfera federal tem a função de criar ou alterar leis que vão estabelecer regras para todo o país, seja por meio de emendas constitucionais, leis complementares ou atos normativos. Cabe também a esse poder a fiscalização das atividades da administração do Brasil. E você sabe o que um deputado federal faz? Tem muitas coisas para trazer para a gente, muito. Tem que aprovar os projetos, ele tem que ter um projeto bom. No Brasil, são 513 deputados federais. O número de eleitos por estado é baseado na população desses locais, com um mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados. O Paraná possui 30 vagas para essa função. As propostas desses parlamentares e as de autoria do Executivo passam primeiro pela votação na Câmara antes de seguir para o Senado. E a Constituição estabelece ainda que somente a Câmara tem poderes para autorizar a abertura de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Já o deputado estadual vai propor leis ou alteração nas já existentes na esfera do Estado. No Paraná, são 54 vagas para a função. Os deputados participam das sessões plenárias e devem apresentar pedidos de interesse do segmento social e também da região que o elegeu. Avaliam ainda os projetos encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário e também pelos cidadãos. Tanto deputados federais como estaduais têm um mandato de 4 anos, podendo se reeleger várias vezes de maneira consecutiva. Eles são eleitos por meio da votação proporcional, em que o voto vai primeiro para o partido. No Brasil, o nosso sistema político ele é um sistema baseado em partidos, um sistema partidário. Não há candidatura avulsa. Todos que desejam concorrer a uma eleição devem estar filiados a um partido político. Então, o sistema proporcional ele é pensado justamente para a distribuição proporcional da representação desses partidos dentro de assembleias legislativas e dentro do Congresso Nacional. Produção caprichada, importante e esclarecedora que você só vê aqui na nossa RPC, aqui no Meio-Dia Paraná. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar como é feito o cálculo que define quem serão os deputados eleitos e por que nem sempre o mais votado acaba assumindo uma vaga na Câmara em Brasília ou mesmo na Assembleia Legislativa em Curitiba. Lembrando ainda que você pode rever e compartilhar essas reportagens do Meio-Dia Paraná lá no Globoplay. Meio-dia e 29, depois do intervalo, tem a confirmação de mais casos de varíola dos macacos em Londrina. Também a prorrogação. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. A medida foi tomada porque a procura está muito baixa, bem inferior à meta fixada. Vanessa Navarro, como ficarão esses trabalhos aqui em Londrina? Pois é, Alberto, a campanha ia terminar agora dia 9, quinta-feira, foi prorrogada até o fim do mês em todo o país. Aqui em Londrina, infelizmente, os resultados realmente ficaram muito aquém do esperado. Apenas 25% do público-alvo, crianças até 4 anos, foram vacinadas contra a poliomielite. Então, isso é 1/4 aí de um total de 30 mil crianças que deveriam ser vacinadas. Por conta disso, a estratégia agora da Prefeitura vai ser tentar levar a vacina para outros locais além das unidades básicas de saúde. Então vai ter plantão amanhã em shopping centers, aproveitando o movimento que se espera por conta do feriado. E na quinta e sexta-feira, essa vacinação vai ser levada também para centros de educação infantil, tanto do município quanto os filantrópicos. E aí segue também, claro, até o fim do mês, as vacinas disponíveis também nos postos de saúde. O secretário Felipe Machado deu uma entrevista coletiva hoje e falou um pouco mais então sobre essa estratégia para tentar aumentar a cobertura das vacinas. Neste feriado de 7 de setembro, nós vamos montar
pontos volantes no Shopping Catuaí, no Shopping Boulevard e no Londrina Norte Shopping, da 13h até às 19h, para vacinação específica de crianças de 1 a 4 anos contra a paralisia infantil. Se a gente observar que a adesão foi boa, que tivemos uma procura neste feriado, o nosso planejamento e as nossas expectativas é que a gente possa repetir isso no próximo sábado. Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, na próxima quinta e sexta-feira, nós vamos fazer uma vacinação extramuro, que é em todas as 6 ICMEIs, que tem os alunos nessa faixa etária. Então, hoje, a Secretaria de Educação está mandando um comunicado aos pais e responsáveis dessas crianças para que eles possam autorizar a realização dessa vacina, e as nossas equipes, na próxima quinta e sexta-feira, vão estar percorrendo as 86 ICMEIs para que a gente aumente também a cobertura vacinal nesse sentido. Aí então, essa estratégia, ninguém vai poder reclamar de falta de oportunidade. É só realmente tomar a vacina, até disponível agora nas escolas, nos centros de educação infantil. Na coletiva de hoje, o secretário de Saúde também atualizou os números da varíola dos macacos em Londrina. Temos 2 novos casos registrados, totalizando 8, então, casos confirmados da doença aqui na cidade. Os novos casos são de homens de 26 e 35 anos. Não há casos graves registrados, essas pessoas estão se recuperando. Além destes, confirmados, a gente tem 17 suspeitos que estão em isolamento, aguardando o resultado de exames que demoram um pouco, porque são enviados para Curitiba, para o LACEN, e de lá para São Paulo, onde são centralizados os exames laboratoriais para detectar a varíola dos macacos em todo o país. O número de notificações aqui em Londrina também aumentou, já são 52 no total. Então é mais uma doença que preocupa, Alberto, e que está sendo monitorada de perto aí pelas autoridades. Valeu, Vanessa. É o Meio Dia Paraná atualizando também essas informações da saúde para você. Valeu aí mais uma vez. Você já acessou o Recicla RPC? Essa nova funcionalidade do aplicativo Você na RPC está auxiliando quem precisa descartar algum material que não deve ser jogado no lixo reciclável comum, materiais poluentes, que têm que ser entregues em locais específicos. Quando a luz se apaga, é a consciência que tem que acender. O lugar de lâmpadas queimadas ou quebradas não é no lixo comum nem no reciclável. As lâmpadas fluorescentes têm mercúrio, um metal pesado, que pode contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde de plantas e animais. O problema dele ser um bioacumulador é que dentro da cadeia alimentar, ele vai acumulando de um ser vivo para o outro. Lembrando ainda que dentro dessa cadeia alimentar pode estar o ser humano. O mercúrio ele é tóxico, ele causa danos à saúde das pessoas e também dos animais e das plantas. Então, esse é o principal risco de se descartar a lâmpada fluorescente de forma inadequada. As lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista fazem parte do sistema de logística reversa. Depois que param de funcionar ou quebram, elas precisam ser levadas a pontos de entrega voluntária como este, para garantir que terão um destino ambientalmente adequado. Esses locais também recebem lâmpadas de LED, que não têm mercúrio, e são encaminhadas para reciclagem. No Paraná, a entidade gestora para a logística reversa dessa área já recolheu 5,5 milhões de lâmpadas nos últimos anos. Os resíduos são levados para a indústria, que consegue aproveitar cerca de 90% das lâmpadas para fazer novos produtos. Então, o transportador especializado vai até lá, faz essa coleta e leva até uma recicladora. Lá vai ocorrer um processo de desmercurização, onde a gente vai extrair esse mercúrio, que é prejudicial, e os outros componentes da lâmpada. Então, cada componente ele vai retornar para o setor produtivo em diversas indústrias, então automotiva, de cerâmica, de vitrificação, de asfalto, e esses componentes vão se tornar não novas lâmpadas, mas outros tipos de produto. E assim a gente evita, a extração de novos recursos naturais. Recentemente, o Ministério Público do Paraná, o Governo do Estado, a entidade gestora e outros órgãos assinaram um termo de compromisso para a logística reversa de lâmpadas no Paraná. Como aconteceu nas lâmpadas, nós firmamos um termo de compromisso em que a entidade gestora se obrigou, em alguns anos, a implementar um sistema de pontos de entrega voluntária em todos os 399 municípios paranaenses e um sistema de logística para que essas lâmpadas possam voltar
para a reciclagem e para a destinação final. Esta loja de iluminação aqui no bairro Parolim, em Curitiba, é um dos locais com ponto de entrega voluntária de lâmpadas. Este lado é para as lâmpadas tubulares, essas maiores, fluorescentes, e do outro lado para as lâmpadas menores. E qualquer pessoa pode fazer a entrega de lâmpadas que não funcionam mais aqui. Tem clientes que falam, eu trouxe essa lâmpada, onde é que eu posso descartar? Então a gente já chega, a gente tem essa caixa em todas as lojas, então a gente já faz a destinação correta para eles fazerem a retirada dessas lâmpadas e encaminharem para o local correto. Esta rede de supermercados também recebe lâmpadas queimadas ou que pararam de funcionar em 14 lojas de Curitiba e região metropolitana. Toda semana essas caixas ficam cheias. É muito importante, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente, nós temos que ter uma preocupação com o futuro, não é? E isso aqui é um ganho considerável e que traz esse benefício todo. Cada um fizer a sua parte, se cada consumidor guardar uma lâmpada para fazer o descarte correto, lá no futuro o planeta e as próximas gerações com certeza vão ser impactadas positivamente. Aqui em Londrina, são 40 pontos de entrega voluntária de lâmpadas. Você encontra o endereço e o horário de funcionamento de todos eles no Recicla, que está no nosso aplicativo ou você na RPC. Se na sua cidade não tem pontos, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou um local. Assim que isso acontecer, a nossa equipe atualiza o Recicla e te informa. O Recicla RPC é uma ferramenta útil para o cidadão e também uma forma de conscientização ambiental. 12h41, reforço para você que amanhã, feriado da Independência do Brasil, bancos, órgãos públicos, escolas estarão fechados em Londrina. Comércio de rua também não irá funcionar. Nos shoppings, patrões e empregados ainda estão com negociações em andamento, mas as diretorias dos shoppings já informaram que lojas irão abrir sim nessa quarta-feira, a maioria naquele horário de domingo, das 2 da tarde até as 8 da noite. Transporte coletivo. Amanhã vai rodar com frota reduzida, tabela de domingo. Coleta de lixo, normal, sem alterações. Desfile. Amanhã tem desfile na Avenida Leste-Oeste, a partir das 9 da manhã. O tempo está instável, está fechado, mas o desfile segue confirmado. Está chegando por aí o Globo Esporte e logo em seguida, César Tralli com o Jornal Hoje. A você um forte abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.